E os Estados Unidos anunciaram a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Ribeiro Viotti. O governo americano informou que a medida foi adotada depois da demora do governo brasileiro em conceder o aval diplomático para a posse de Daniel Pérez como novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil. O Departamento de Estado informou que a revogação do visto não significa a expulsão da diplomata. Maria Luísa Viotti poderá permanecer nos Estados Unidos, mas sem um visto válido. O governo americano também afirmou que o documento poderá ser restabelecido caso o Brasil aprove a nomeação do novo embaixador. A decisão foi anunciada 10 dias depois de o Itamaraty negar vistos a 2 diplomatas do Departamento de Estado dos Estados Unidos que viajariam ao Brasil. Até o momento, o Itamaraty ainda não havia se manifestado sobre a decisão do governo americano. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda, Ana. Nós mudamos aqui todo o início do nosso programa, bagunçamos a pauta com essa informação nova, muita coisa acontecendo no Brasil, operação da Polícia Federal envolvendo familiares do vice-líder do governo, tem também empréstimos a um assessor do presidente da República, mas essa informação realmente nos pega aqui um pouco de surpresa com essa revogação do visto da embaixadora do Brasil. Quero ouvi-la a respeito, seria mesmo uma retaliação do governo americano? Ana, boa noite. Boa noite, Paula, Ludmila, Piotr, querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Paula, assim que a Associated Press deu essa notícia aqui, eu chequei com as minhas fontes em Washington e uma dessas fontes, inclusive muito ligada ao Brasil, a Brasília, e sim, a informação foi confirmada, e o que foi confirmado também, Paula, é que ela perde o visto especial para diplomatas, o visto especial para que ela fique nos Estados Unidos como embaixadora do Brasil em missões oficiais entre Brasil e Estados Unidos, claro, representando o Brasil. Ela continua com um visto normal, né? Aí eu não sei qual a categoria do visto, se é visto de turista ou se é outro tipo de visto, mas não é o visto que a autoriza a permanecer nos Estados Unidos, representando oficialmente o Brasil na embaixada americana. Ela não vai ser expulsa, pode continuar transitando normalmente aqui. Se ela for abordada, ela vai ter outro tipo de visto, talvez o B1 de turista, não sei, que ela tem que voltar para o Brasil depois de 3 meses, se eu não me engano, mas ela agora não é mais considerada a voz do Brasil nos Estados Unidos. E isso, Paula, é muito grave. Isso agora, o Brasil, como a gente, acabamos de sair da Copa do Mundo, o Brasil do Lula, o governo do Lula, cavou essa falta. Eles estavam pedindo isso. O Lula fala sempre em diplomacia, em soberania, em conversa, mas ele vem provocando Donald Trump há muito tempo, principalmente quando se trata desses embates diplomáticos. Se olharmos um pouquinho para trás, o visto do Darren Beatty, que visitaria o Brasil até para tratar também de assuntos relacionados às terras raras, o visto dele foi negado, porque foi dito ao Darren Beatty também que ele poderia, se ele quisesse, visitar o presidente Jair Bolsonaro, que na época ainda estava na cadeia, não estava em prisão domiciliar. O visto dele, então, foi negado. Os Estados Unidos, eles mandaram outro representante para as reuniões sobre terras raras, principalmente com os governadores, e depois os Estados Unidos resolveram simplesmente ficar em silêncio para não escalar essa briga diplomática. Agora vem uma outra questão, que é do embaixador, do nome do futuro possível embaixador americano no Brasil, o Daniel Pérez. O Daniel Pérez, até a sequência já foi invertida. Normalmente, o país autoriza o nome. Com essa carta de autorização, o nome é enviado para o Senado americano. Já com essa carta, o Brasil autorizou e esse nome é sabatinado.
pois, diante da demora do Brasil em aprovar o nome de Daniel Pérez, que é um fiel escudeiro de ninguém mais, ninguém menos que Marco Rubio, trabalhou muitos anos no gabinete do Marco Rubio como senador e é considerado um dos braços direitos do Marco Rubio hoje nos Estados Unidos. Diante da demora do Brasil, o nome do Daniel Pérez foi para o Senado americano e já foi aprovado. Ou seja, o Brasil já sabe que o nome dele foi aprovado e agora ele sentou, o Brasil se resolveu sentar em cima desse nome e não há um embaixador no Brasil hoje, um embaixador americano. O outro ponto, Paula, que talvez tenha sido a cereja desse bolo, foi a negativa dos 2 vistos dos 2 oficiais do Departamento de Estado americano que iriam para o Brasil, de acordo com o governo Lula, para espionar, para interferir nas eleições, para atacar a nossa soberania, essa bobajada toda que já estamos acostumados. Mas a missão oficial era fazer uma série de reuniões, de conferências abertas, inclusive, sobre liberdade de expressão, sobre liberdade religiosa, principalmente, eu soube até de convites desses 2 oficiais a líderes religiosos no Brasil, eu tive acesso a esses e-mails, que eles queriam entender o que estava acontecendo, o que aconteceu também na pandemia, já que estamos diante agora do escândalo de Fauci. Muitas igrejas foram fechadas aqui a contragosto e de maneira tirânica nos Estados Unidos, e o Brasil negou o visto também para esses 2 oficiais do Departamento de Estado. Ou seja, o Brasil provocou, Paula. O Brasil provocou e provocou muito com a negativa de vários vistos, sem entrar até no mérito, para não me alongar muito, da própria interferência do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de maneira ilegal, em operações aqui nos Estados Unidos, quando ele tentou prender de maneira ilegal o Ramagem, o ex-deputado Ramagem, e deu aquela confusão toda. Portanto, Paula, em todas as frentes, os Estados Unidos, os americanos, seguiram o caminho da diplomacia, da conversa de bastidores, mas agora parece que chegou num ponto de ruptura. Adalberto Piotto, boa noite. Seja bem-vindo. Estamos vivendo aí mais uma crise diplomática agora com gigante, Estados Unidos. Piotto, a Ana já listou aí algumas razões, algumas justificativas que levaram o governo americano a revogar o visto da embaixadora do Brasil. Agora, entendendo um pouquinho sobre essa demora do Brasil em dar esse aval diplomático para o embaixador Daniel Pérez. Ele foi indicado ainda no mês de junho, Piotto. E o que o governo americano alega é que as autoridades brasileiras dizem que só vão decidir isso depois das eleições em relação ao nome do Daniel Pérez para o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Essa também é uma questão aí, pelo visto, central para resultar nessa revogação do visto da embaixadora, da Maria Luísa Viotti. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ludmila, Ana, todos que nos acompanham. O Brasil está demonstrando claramente que não quer o embaixador da principal democracia do mundo como, digamos, alguém que vai olhar e acompanhar as eleições brasileiras, que precisam ser limpas e transparentes, sobretudo pelo que aconteceu em 2022, com uma interferência pesada do Supremo Tribunal Federal em favor de um lado. Acho que isso está muito claro, todos os brasileiros sabem o que aconteceu em 2022. O Brasil não quer esse acompanhamento internacional. Mas vamos lá. Diplomacia, tem um conceito básico de diplomacia, é de reciprocidade. Reciprocidade funciona a diplomacia, é assim que funciona. Mas tem uma outra coisa que a diplomacia é baseada, é em negociação, é em evitar, digamos, confrontos. A diplomacia é justamente para, digamos, contornar problemas, encontrar consensos, soluções, temporárias ou não, para evitar justamente um confronto. Aí vai lá o Brasil e diz o seguinte, nas explicações do governo brasileiro: houve falta de consulta prévia. O governo americano teria não feito uma consulta confidencial ao governo brasileiro antes de fazer essa indicação. Tá, mas espera um pouquinho. O que isso importa para o Brasil? Está aí, esse é o nome do indicado, é uma prerrogativa do governo americano. E por que você não vai aceitar? Porque você não foi consultado, mas nós não somos um país em guerra. Qual é a necessidade de se negar? A outra questão é envio tardio do pedido, Paula.
que a solicitação formal do Acreman, né, que é o aval, né, do Brasil, teria acontecido semanas após o anúncio público. Tá, mas isso também só piora para o Brasil, para os Estados Unidos, porque eles deixaram de ter um embaixador aqui. O Brasil tinha uma embaixadora lá até outro dia. E convenhamos, no mundo moderno, quantas vezes nesse período o Lula se encontrou com o Donald Trump? Ou seja, uma conversa direta. Qual é o problema? Nenhum. Então, por que o Brasil vai criar um problema em relação a isso? Bobagem. Tem a história do prazo, 18 meses para formalizar uma indicação. De novo, é só os Estados Unidos que, em tese, criaram um problema para eles. Mas, de fato, não criaram problema algum, porque os dois presidentes se encontraram. Sem contar outras autoridades do governo brasileiro e também autoridades do governo americano que tiveram contato direto. Nós estamos no mundo da tecnologia. Um presidente liga para o outro, faz uma ligação telefônica. Nós não estamos no século XVIII, no século XIX, em que o embaixador era o representante daquele país, a comunicação era difícil. Não é nada disso. A verdade é que o governo brasileiro não quer a presença de representantes do governo americano, da maior democracia do mundo, na eleição brasileira. Essa é a postura oficial do Lula. Aí ele fica inventando saídas ou explicações aí de prazos diplomáticos para fazer o que fez. O que fez o governo americano aplicou a lógica da reciprocidade. Então eu tiro o visto, você não tem mais embaixador aqui em Washington. Foi isso. Agora, dentro do tamanho dos Estados Unidos, da importância dos Estados Unidos, da necessidade que nós temos de negociar com a maior economia do mundo, por uma série de coisas, quem é que sai perdendo nessa negociação? Pergunta para todos os setores que são prejudicados pela tarifação, por falta de negociação do governo Lula, se eles estão achando interessante esse tipo de coisa. O governo brasileiro não tem que agir em função dele, ele tem que agir em função do interesse público nacional. Está agindo só com a agenda política do Lula. Esse é o governo que diz representar o Brasil, não está representando. Novamente, a gente está vendo uma perda de oportunidade de abrir negociações e resolver problemas que interessam a nós. Porque a economia americana, olhe para os dados da economia americana, tem lá um problema de inflação, tá? Isso é um problema interno. Agora cresce, o número de investimentos cresce. Nós não, nós estamos aqui patinando. Aliás, digamos com uma crise contratada a partir do ano que vem por causa dessa gastança do governo Lula. A quem interessa isso? Só o Lula para tentar criar uma narrativa eleitoral, nada além. Ludmila Lins Grilo, muito boa noite. Enquanto Piotr e Ana falavam, a gente está aqui pesquisando porque é notícia que acaba de chegar, mas parece que essa é uma situação que não tem precedente na história, na relação diplomática entre Brasil e os Estados Unidos, e mais de 200 anos aí de relações entre os dois países. Nunca um embaixador brasileiro em Washington teve o visto negado, como ocorreu agora com a Maria Luísa Viotti. Quem poderá nos ajudar para resolver esse engodo, né? Já que o Piotr trouxe bem a palavra reciprocidade, que não tem funcionado muito bem entre os dois países. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, Augusto, Piotr e toda a audiência da Oeste Sem Filtro. Bom, Paula, me parece que os Estados Unidos cansaram de apanhar calados. Eles estavam só apanhando do Lula, ouvindo o que não gostariam de ouvir, ouvindo chacotas do Lula, deboches, e agora resolveram, em vez de dar uma medida ali mais proporcional, resolveram aplicar um tiro de bazuca. Na minha opinião, você tirar o visto de uma embaixadora é algo absurdamente grave no contexto das relações diplomáticas. Então, eles cansaram e tomar essa medida aí. Realmente, acho que o Brasil não esperava por isso. E me parece isso aí uma clássica técnica de negociação. Me parece que o governo dos Estados Unidos está querendo criar ali um leverage, uma alavancagem para justamente fazer com que o Lula aceite o embaixador Daniel Pérez. E ele, como o Piotr falou ainda há pouco, ele não está demonstrando nenhum interesse em aceitar esse embaixador. Me parece que é um sujeito conservador. É um rapaz novo, ele não tem nem 40 anos, ele é filho de imigrantes cubanos, tem um histórico de conservadorismo, especialmente na Flórida, ele é advogado de formação, e o Lula não vai querer um embaixador com essas credenciais justamente no momento de eleições no Brasil. Então ele vai tentar ali, ele pode até aceitar no futuro, mas agora ele não quer aceitar porque talvez esse embaixador possa ver coisas que o Lula não gostaria que fossem vistas. Então, agora criou-se essa alavancagem, o governo Trump falou, olha, tá sem visto, e agora? Vamos conversar? Então, criou aí uma alavancagem na negociação e o Lula vai ter que decidir o que vai fazer, né? Se vai realmente aceitar ficar sem a embaixadora, porque, como a Ana falou,
a embaixadora ela não vai ser expulsa dos Estados Unidos, não vai aparecer alguém do ICE na casa da embaixadora para carregar e colocar no avião e deportar. Isso não vai acontecer. Mas, pelo que eu estou entendendo, né, ela ficou sem a licença, digamos assim, para trabalhar aqui como embaixadora. Então, ela pode permanecer como turista? Qual que vai ser ela vai ficar aqui a título de quê? Isso não está explicado ainda. Então, ao que parece, realmente ela não vai mais poder trabalhar como embaixadora enquanto não resolver essa situação. Então, eles colocaram aí suspenderam, não revogaram, suspenderam a situação dela, até que tudo se resolva. Então, o Lula vai ter que fazer uma opção, ficar sem uma embaixadora nos Estados Unidos ou aceitar o embaixador Daniel Pérez em troca da embaixadora Viotti poder permanecer nos Estados Unidos. Então, é uma técnica de negociação e também depois de muito apanhar calado, eu acho que eles resolveram tacar essa bala de canhão para ver se o Lula baixa um pouquinho a bolinha, porque ele não está com essa bola toda, não. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.